Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nina Brits. Hoje eu vim falar sobre depressão. Vim falar para vocês como é viver com essa doença. Bom, eu tô fazendo esse vídeo, com o intuito de ajudar, de informar. Porque muitas pessoas que não têm a doença, elas não conseguem entender como funciona isso. Como assim depressão? Muitas querem entender para poder ajudar e apoiar outros. E muitos simplesmente dizem que é bobeira, que é frescura. Será mesmo? Será que depressão é realmente isso, frescura, bobeira? Então, é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Como é conviver com essa doença invisível? Bom, primeiro nós temos que saber o que é depressão, O que acontece aqui na nossa cabeça para que nós possamos ter a depressão. A depressão caracteriza-se como uma doença em que ocorrem desequilíbrios químicos dos chamados neurotransmissores. Essas substâncias são responsáveis por transportar as informações pelas redes de neurônios de nosso cérebro, incluindo as sensações de prazer, serenidade, disposição e bem-estar. Ou seja, o nosso cérebro fica com falta de serotonina, dopamina e noradrenalina. E isso causa alguns sintomas que todo mundo já conhece, ou nem todo mundo, não é mesmo? Causa fraqueza, cansaço, fadiga excessiva, falta de ânimo. Bom, mas não é só isso. A depressão ela não é só esses sintomas. Muitas pessoas acreditam no mito de que quem tem depressão vive o dia inteiro dormindo ou chorando num quarto escuro. Pode acontecer? Até pode acontecer. Mas não é bem assim que funciona, tá? Quem tem depressão apresenta variados sintomas, tá? Nem sempre é tristeza. E isso é muito importante para o ponto em questão. Tem pessoas que até acreditam que a depressão existe, mas elas acham que você só é depressivo se você passar o dia todo chorando no escuro. Mas não é bem assim. Tem pessoas que convivem com a depressão e trabalham, saem todos os dias para trabalhar. Mas ela veste uma máscara, sempre dizendo que tá bem, que tá tudo bem. E às vezes ela tem muita coisa para fazer realmente, por exemplo, tem família, tem filhos e precisa trabalhar. E ela vai. Ela se força a fazer aquilo. Mas ela tá meio que como se fosse um zumbi. Ou está no piloto automático. Eu vou ler aqui alguns principais sintomas, mas eu vou entrar mais a fundo para vocês entenderem bem, que não é tão simples quanto parece. Eu anotei aqui: tristeza excessiva, falta de energia, irritabilidade fácil ou apatia, mal-estar geral, principalmente aperto no tórax, aumento ou perda de apetite, alterações no sono, como insônia ou muito sono, perda de interesse por atividades que eram interessantes. Para por aí? Não para por aí. Tem muito mais coisa. Mas vamos lá. Bom, tristeza excessiva. É muito difícil você sentir tristeza e não saber por que exatamente você está sentindo aquilo. Engraçado, os sintomas da depressão, eles são interligados, Uma coisa vai causando a outra. Por exemplo, a tristeza excessiva, a pessoa ela se sente muito triste
E ela, às vezes, não tem motivo para se sentir triste. E é o que muitas pessoas falam, né? Poxa, você tem uma vida tão bonita, tem família, tem boa condição financeira e tem depressão. Bom, essas características não definem se uma pessoa tem ou não tem depressão, porque depressão é doença. É exatamente aquilo que eu falei lá no início. É um defeito. Deu um defeito neurológico, ficou com falta de enzima, daquelas coisinhas que eu falei, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Então, é um defeito. A pessoa ela não tem culpa de sentir aquilo. Ela não tem controle sobre aquilo. Então, não tem absolutamente nada a ver com a condição física, financeira. Isso não influencia. Sim, tem casos que a pessoa ela desenvolve a doença por algum trauma, né? O tipo de vida que ela teve desde a infância. Já outras pessoas é genético. Ela tinha predisposição a isso. Então, nem sempre ela teve um motivo aparente para ter esse problema. A falta de energia é uma das coisas assim mais chatas que tem. É uma das coisas mais limitantes que tem, porque a falta de energia, ela faz com que a pessoa perca total qualidade de vida. Parece que a quantidade que ela dorme não é suficiente, ela tá sempre cansada. Sabe quando você sobe a escada correndo e você chega lá em cima e tá... Então, é tipo isso, só que todo dia e o dia todo. Uma simples tarefa é muito frustrante para quem tem depressão. A pessoa, ela quer fazer aquilo, a mente dela tá focada, tipo, lavar uma louça, né? Vamos dar um exemplo de louça. A pessoa tem uma louça para lavar. Ela olha aquela louça, fácil, né? Lavar a louça. Comum, todo mundo faz, todos os dias. Mas para uma pessoa que tem depressão, essa tarefa é muito difícil, essa tarefa. Uma simples tarefa. Arrumar uma cama é difícil. Como assim, gente? Não faz sentido. Arrumar uma cama, lavar uma louça é difícil. Sim, é difícil. Tem pessoas que até choram. A falta de energia é muito grande. Para vocês entenderem mais ou menos, é como se a pessoa ela tivesse trabalhado o dia inteiro, que você só quer deitar e descansar, você não tem psicológico para fazer mais nada. Então, é essa sensação. Parece que você já esgotou todas as suas energias e você ainda tem que lavar a louça. Então, é bem difícil. A irritabilidade também é muito difícil, né? Uma coisa pequena pode deixar a pessoa muito irritada, extremamente irritada. E às vezes ela sabe que ela tá irritada por um motivo pequeno. Isso causa mais irritação, porque ela não quer se irritar com aquilo, mas ela não tem controle. Também tem a apatia, né? Muitas pessoas elas ficam bastante apáticas depois que ela tem depressão. Às vezes acontece uma coisa ruim e a pessoa não derrama uma lágrima, parece que não tem sentimento nenhum. Não acredite, ela tá tendo. Tá tudo interno, mas tanto para ela quanto para as pessoas que estão vendo isso é estranho. Como eu não tô sentindo nada, aquilo ali foi horrível, como eu não tô sentindo nada? E isso cria uma angústia tão forte, porque você não consegue entender exatamente o que está acontecendo com você. Mas, infelizmente, é mais um sintoma. Tem pessoas que têm aumento de apetite, tem pessoas que têm perda de apetite, tem pessoas que têm os dois. Ela engorda, ela emagrece, sem motivo aparente, e nem tá ligado com a alimentação exatamente, tá? Ela pode estar mantendo a alimentação exatamente igual, ela pode emagrecer ou ela pode engordar. Alterações no sono.
alterações no sono. Muito sono, pouco sono, ou simplesmente insônia, ou a pessoa ela começa a ficar desregulada, né? Quem tem depressão, a mente fica muito mexida, muito bugada, cheio de problemas a serem resolvidos, como por exemplo isso, como ela talvez não consiga fazer as coisas que ela quer durante o dia, a mente dela fica super lotada, porque ela sabe que ela precisa fazer aquilo e ela não está conseguindo. Então a mente dela foca nisso. E tem pessoas que elas desregulam o sono, porque pensa muito sobre isso na hora de dormir, vem pensamentos ruins também na hora de dormir. E aí você vê o dia amanhecer e todo mundo acordando para ir trabalhar e você ainda nem dormiu. E aí, quando você finalmente dorme, 6, 7 horas da manhã, você precisa acordar para fazer suas coisas em casa. E você tem duas escolhas. Ou você dorme e acorda quando o seu corpo quiser acordar, ou você acorda cedo para fazer suas coisas. De qualquer forma, você vai ficar muito cansado. Porque o sono da noite não é reparado durante o dia. E essa pessoa ela passa a envelhecer mais rápido, ocasiona a pessoa a engordar, porque ela precisa desse sono e isso ajuda que a pessoa se torne obesa. Aquela fadiga que eu já disse, piora muito, porque se a pessoa não está conseguindo dormir, não está conseguindo se nutrir na hora do sono, né? Esse cansaço só piora. Então ela já acorda cansada, ela já acorda sabendo que ela não vai conseguir fazer nada dentro de casa. E se ela trabalhar fora, ela vai saber que ela não vai ser produtiva lá fora também. E isso é muito desgastante. Ou seja, uma pessoa que tem depressão, se ela não procurar ajuda, isso só vai piorar. É uma bola de neve. Só vai piorar. Cada vez mais sintomas vão vir. E isso é muito sério. As pessoas elas têm que ter mais apatia pelas pessoas que passam por esse problema. Porque existe tanta ignorância ao redor disso que faz com que essas pessoas que tenham essa doença, elas tenham medo de se expor, por medo de julgamento, por medo do tal mimimi que as pessoas têm falado. E elas escondem. E infelizmente, se ela continuar escondendo isso, a hora que explodir vai ser muito pior. Então, o que eu posso falar para as pessoas em geral é: não julgue, tenha empatia por essas pessoas. Se você não entende sobre o assunto, pesquisa. Se você não quer pesquisar, não tá nem aí, tudo bem, mas não julgue essas pessoas, porque você não sabe pelo que elas passam. Você não sabe como é viver com esse inimigo o tempo todo. Para as pessoas que têm pessoas na família com a doença, eu aconselho que estudem sobre o assunto, que estudem um jeito de ajudar essas pessoas, tá? Você não é médico, não é psicólogo, não é psiquiatra, mas você pode ouvir essa pessoa, sem julgar ela, sem dar palpite, né? Porque uma coisa que eu posso falar para vocês não adianta você chegar para uma pessoa que tem depressão e falar assim: você tem que ter força de vontade. Você tem que levantar e fazer. Para de se lamentar. Você tá assim porque você não faz nada. Procura o que fazer. Arruma um hobby. Vai lavar uma roupa. Vai arrumar um emprego. Isso é muito pior. Você não sabe a dor e você não sabe o que causa dentro dessa pessoa, porque aciona mais um sintoma que eu ainda não falei. O depressivo ele tem baixa autoestima. Normalmente, eles se sentem inúteis. Exatamente por esses motivos que eu falei lá no início. Não dá conta mais de fazer as coisas. E se fizer, não consegue fazer como queria.
Então, a pessoa ela já está se sentindo mal, ela já está se sentindo inútil, até mesmo porque às vezes ela olha fisicamente e fala, eu tô ótima fisicamente e eu não consigo. Então, você chegar para uma pessoa depressiva e falar isso, posso te garantir que você aumentou o problema dela em pelo menos 50%. Não faça isso, não fale isso. Se você não acredita na doença, então deixa quieto. Mas não dê palpite, tá? Até agora eu falei para vocês sobre os sintomas psicológicos, né? Mas faltou os sintomas físicos. Os sintomas físicos. Dor de cabeça constante. Imagina você viver com dor de cabeça. Acorda, tá com dor de cabeça. Dorme, tá com dor de cabeça. Às vezes é todos os dias? Sim, às vezes não. Mas sempre tá com dor de cabeça. Dores no corpo todo. Mesmo depois de descansar. Dói tudo. Dói os músculos, dói as articulações, dói tudo. Prisão de ventre. Prisão de ventre. Aperto no peito. Às vezes a pessoa até confunde que tá tendo alguma coisa, né? É uma angústia, é uma sensação bem ruim mesmo, sabe? Diminuição da libido. E o pior é que às vezes essas dores não respondem à medicação. Elas também têm lentidão em fazer algumas coisas, às vezes até mesmo a pensar. Bom, eu tenho depressão e eu não sei se vocês já repararam, mas se vocês olharem meus vídeos, cada vídeo eu tô com um humor diferente. Lá no início do canal eu falava tipo muito devagar. Então, tem a ver com a depressão. A pessoa ela fica com uma lentidão, sabe? Maior para falar, para realizar tarefas. A minha mente é muito acelerada, muitíssimo acelerada. Eu tô falando aqui agora, mas já tem trilhões de ideias borbulhando na minha mente. Mas normalmente quando eu tô em crise, eu fico mais devagar, eu fico mais lenta. E aí isso reflete nos vídeos, vocês podem ver. Tem vezes que eu tô mais animada, tem vezes que eu tô mais lenta, tem vezes que eu tô com uma cara mais fechada. Isso vai depender muito do meu humor, muito do dia, até mesmo do clima. Embora eu ame o clima frio, mas pesquisas dizem que as pessoas que têm depressão são mais afetadas nesse clima. Também tem falta de concentração, muita falta de concentração. Quantas vezes eu me pego vendo televisão e quando eu mal percebo, eu tô mexendo no celular. E eu não tô concentrada em nenhum dos dois. E depois que eu percebo que eu não tava fazendo absolutamente nada. Bom, eu já falei pra vocês várias coisas, né? Bom, vou ler aqui na íntegra. No humor, quem é depressivo pode ter ansiedade, apatia, culpa, descontentamento geral, desesperança, mudança de humor, perda de interesse ou prazer nas atividades. Sim, quem tem depressão normalmente não quer fazer mais nada, nem o que gosta. Isso é importante porque quem julga uma pessoa depressiva como preguiçosa, então ela tem o quê? Preguiça de se divertir, ela tem preguiça de fazer as coisas que ela mesma gosta. É um caso a se pensar, não é mesmo? Mas essas pessoas, elas perdem a alegria e o prazer de fazer coisas que elas amam. Por exemplo, assistir um filme super engraçado e você não conseguir dar uma risada. Mas você sabe que é engraçado, mas você não acha graça. Isso é péssimo, isso é horrível. Solidão, tristeza, tédio ou sofrimento emocional. No comportamento, agitação. Sim, muita agitação. Tem dia que eu acordo muito agitada. Só que eu sei que esses dias são os piores. Por quê? Porque no dia que eu acordo muito agitada,
eu penso, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo, é hoje que eu vou fazer tudo. E aí muda do nada. Meu corpo cansa só de eu ter ficado agitada. E mais uma vez eu não consigo fazer tudo o que eu quero naquele dia. E isso causa tristeza profunda, irritabilidade, tédio, desmotivação, insônia. Ou seja, causa tudo que eu já falei, né? Tem pessoas que se automutilam, não é o meu caso, mas existem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que se isolam socialmente também. Tem pessoas que têm pensamentos suicidas. Tem umas que têm pensamento em se matar e tem outras que pensam que preferiam não estar vivas. Ela não tem coragem de se matar, ela não vai fazer isso, mas ela preferia não estar viva. Só para constar, pessoal, esses sintomas todos que eu tô falando, tem pessoas que têm todos eles, tem pessoas que não têm todos, tá? Isso depende muito de cada pessoa, isso depende também do tempo que aquela pessoa tem a doença e não faz um tratamento, como eu falei, ela vai piorando, né? Então, cada pessoa é uma pessoa, mas eu posso te dizer que a maioria deles você vai encontrar nas pessoas depressivas. Tem pessoas que, por desesperança, optam por abuso de substâncias para se sentir melhor, né? E isso já é muito perigoso. E também repetição incessante de pensamentos. E que seria isso, né? Às vezes aconteceu alguma coisa no dia daquela pessoa que irritou muito ela, que afetou muito ela, e aquilo ali não sai da cabeça dela, aquilo fica repetindo, como se fosse uma fita rebobinando e passando, rebobinando e passando. E é o tempo todo. Às vezes só para quando resolve o assunto, ou simplesmente com o tempo vai passando até um outro pensamento substituir aquele. Bom, pessoal, a vida de uma pessoa com esse problema é bastante difícil. Muitas pessoas, como eu já falei, elas se escondem porque elas têm muito medo de julgamento. Então, pessoal, o que eu posso falar para vocês é que se você conhece alguém que tem depressão, meu conselho para vocês é acolher essa pessoa. Eu sei que talvez você não entenda como funciona, mesmo eu tendo falado isso tudo para você, mas eu te garanto que ela tá sentindo tudo que eu te falei. Então, dá apoio a ela, abraça ela, ouve sem julgamentos essa pessoa. Eu tenho certeza que ela vai se sentir muito melhor só de você estar ali do lado dela. Ofereça apoio, a incentive a procurar uma ajuda médica, né? Pode ser tanto psiquiatra ou psicólogos ou até mesmo um neuro, né? Porque às vezes tem pacientes que necessitam do medicamento junto com a terapia. E tem pessoas que só precisam da terapia. Depende muito da intensidade do problema. Imagina um computador. Se você pega um computador e abre, sei lá, sério, 300 abas e faz várias coisas em várias abas, baixa isso, baixa aquilo, o que acontece com o seu computador? Ele trava, né? Ele dá pane, ele tem que ser reiniciado. Às vezes demora muito para isso acontecer, certo? Então, a mente de uma pessoa com depressão é mais ou menos isso. Ela lida ao mesmo tempo com muita coisa. Ela lida com emoções, ela lida com dor, ela lida com medos, ela lida com uma quantidade enorme de coisas ao mesmo tempo. E isso é uma carga muito grande para o nosso organismo. E é mais ou menos isso também que causa, né? Além da falta das enzimas que eu falei para vocês, isso causa muito cansaço, porque se a mente trabalha tanto assim, automaticamente ela cansa o corpo. E é isso que acontece. Em algum momento, se essa pessoa não procurar tratamento, ela vai dar pane. Imagine o dia de uma pessoa com depressão. Ela teve uma noite super mal dormida, se ela dormiu. Ela acorda, ela pensa, eu tenho um monte de coisa para fazer, um monte de coisa. Eu tenho
roupa para lavar, eu tenho criança para cuidar, eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que fazer compra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E o corpo dela já está imensamente cansado. Ela não está só cansada, ela também está sentindo muitas dores. E aí ela já levanta sentindo isso tudo e com medo de não conseguir fazer as coisas que ela quer fazer naquele dia. E aí ela levanta com muita força para levantar, muita força. Ela levanta, escova o dente, toma um banho, inicia o dia dela. Só que eu te garanto que esse levantar e fazer essas duas coisinhas que eu te falei, já tirou metade da energia que ela tinha ainda. E aí ela vai lá, começa a fazer as coisas dela e em um certo momento ela para de fazer, porque ela não tá mais aguentando. Ela tá com dor nas costas, ela tá com dor muscular, ela tá com dor de cabeça, ela tá com falta de ar. E aí, mais uma vez, ela não consegue fazer tudo que ela planejou. Às vezes não fez nem mesmo a metade. E aí ela vai tentar dormir. E amanhã acontece tudo de novo. É um círculo vicioso, não muda, só piora cada vez mais. Ela não consegue mais se concentrar, ela não consegue mais ter ânimo nem força de vontade para conversar, principalmente por telefone. Não tem mais vontade de bater papo, de conversar. Ela tem uma fadiga mental que nem mesmo conversar ela quer, porque aquilo ali já vai tirar mais energia dela. Nesse momento eu tô aqui conversando com vocês e tô morrendo de dor na coluna. Muita dor na coluna, muitas pontadas nas costas, que parece que tem várias agulhas entrando nas minhas costas. Eu espero que com esse vídeo você tenha conseguido entender um pouquinho mais como é a vida dessas pessoas. Talvez você que tinha vontade de entender mais sobre o assunto para ajudar um ente querido, um amigo, para você que não acredita nessa doença e acha que as pessoas que têm, elas estão exagerando ou mentindo sobre os sintomas, ou até mesmo simplesmente essa doença não existe. É coisa da nossa cabeça? Sim, é coisa da nossa cabeça, sim. Só que é falta de enzima. É mais ou menos isso. É você falar para uma pessoa cega que para ela enxergar é apenas ela abrir os olhos. Não vai adiantar nada, né? Porque ela já perdeu a visão. Se você não falaria isso para um cego porque não ia funcionar, então você não pode falar para uma pessoa que tem depressão para ela simplesmente levantar, agir, arrumar um emprego, arrumar o que fazer, que isso passa. Não é assim que funciona, infelizmente. E de coração eu não desejo isso para ninguém, tá? Nem para as pessoas que falam isso. Eu não desejo, porque conviver com isso é muito difícil. Mas se a gente procurar ajuda, dá para continuar assim. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado outras pessoas. E eu pretendo fazer outro vídeo desse, só que dessa vez falando sobre transtorno de ansiedade. Vou falar um pouquinho dessa doença também, que é muito desgastante, tá? E que se quem tem depressão tem essa, que normalmente é sempre acompanhado, não são todas as pessoas, mas normalmente é acompanhado e as coisas se tornam muito mais difíceis. E por acaso eu também tenho o transtorno de ansiedade, então eu quero falar para vocês sobre esse assunto. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu sei que esses assuntos precisam ser falados. Eu vivo isso, então eu sei como tem pessoas próximas de nós que são super ignorantes com respeito a isso, né? Quando eu digo ignorantes, é pessoas que não têm informação, tá? Às vezes nem interesse mesmo de saber mais a respeito. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado alguém com esse vídeo, tá? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no meu canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque eu espero que ajude a muitas pessoas esse vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo
Tchau!